Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres porque o nosso Deus nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É sempre uma alegria poder estar nesse lugar, né? Onde eu aprendi muita coisa aqui nesse lugar. Eu gostaria que os amados, sem perca de tempo, abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago 4. Livro de Tiago, capítulo de número 4. Deus tem falado comigo tremendamente através dessa mensagem, dessa carta de Tiago. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração aqui nesse lugar. Amém? Livro de Tiago 4, do capítulo 8 até o versículo 10. Eu já ministrei essa palavra aqui há alguns anos atrás, né, num culto de juventude, né? E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, se renova a cada manhã. Amém? Que diz assim a palavra de Deus, no versículo 8, Tiago 4, versículo 8 até o versículo 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? O versículo 8, né? O 9. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando essa palavra, e é uma palavra que me chamou bastante atenção, na carta de Tiago, que nós entendemos que essa carta de Tiago é uma carta de ordens, né? Você vê que Tiago, ele é uma carta de ordens. Tiago, ele só vai perder para Romanos e Coríntios, né? Romanos com 66 ordens, Coríntios 99 e Tiago 55 ordens. E dentro desse texto eu quero compartilhar com os irmãos 3 ordens que o nosso Senhor vai nos dar aqui nessa noite. 3 ordens para nós prestarmos atenção o que Deus quer falar aqui nesse lugar. Primeira ordem: chegai-vos a Deus. Primeira ordem. A segunda ordem: limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos, pecadores. E a terceira ordem aqui: purificai o coração. Eu vou repetir para você entender esse texto. Primeira ordem: chegai-vos a Deus. Nós precisamos se achegar a Deus. Amém ou não amém, igreja? A segunda ordem: limpai as mãos, pecadores. Não é de qualquer maneira. Nós precisamos limpar as nossas mãos. E a terceira ordem é purificar o coração. Pois bem, essa carta de Tiago, ela vai falar aqui, muito interessante, quando nós procurarmos vermos essa carta de Tiago, ela sempre vai referir a carta de Tiago aos irmãos, pastor Abel. Ela sempre vai referir, no capítulo 11 vai dizer assim: irmãos, não faleis maus um dos outros. Entende? Que ele sempre vai se relatar aos irmãos, ou seja, essa palavra, essa mensagem, ela é para pessoas crentes, pessoas aqui de dentro da igreja, como também para a minha vida. Amém? Então ela sempre vai se dirigir
aos irmãos. Na carta de Tiago, aproximadamente, vai falar 15 vezes isso, sempre se referindo aos irmãos. Por quê, meu irmão? Eu quero que nós entendamos, nós precisamos entender esse texto. A intimidade com Deus não é um dom, um presente, é uma conquista. Entenda bem, o tema dessa mensagem que eu quero colocar aqui nessa noite, louvado seja Deus, um chamado para intimidade. A intimidade não é um dom, um presente, é uma conquista. É um processo e não vem por acaso, é fruto de um esforço e empenho. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Por quê? A graça ela é salvadora. Como já foi falado aqui, a graça do Senhor nos basta. Por quê? O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, a graça do Senhor nos basta. Louvado seja o nome do Senhor. A graça salvadora alcança todos, independente de cor, de raça, de religião. A graça salvadora ela vai alcançar a todos. Mas precisamos entrar aqui em algum ponto. 3 tópicos que eu quero falar aqui nessa noite. Que vai falar, eu tenho certeza que vai falar ao meu e vai falar ao teu coração aqui nesse lugar. Primeiro tópico aqui que eu quero falar, eu quero que você grava. Primeiro tópico, multidão. O que é multidão, pastor Flávio? São aqueles que se aproximam de Jesus, seja por curiosidade, seja por admiração ou por necessidade. Entenda bem aqui. Multidão. Nós precisamos entender, são aqueles que se aproximam de Jesus, seja por curiosidade ou por necessidade. Eu quero que você entenda algo aqui interessante no meio dessa multidão. Entenda bem, nós, irmãos, precisamos entender que nós precisamos adorar o Senhor, não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele... Eu vou repetir de novo. Nós precisamos adorar ao Senhor, não pelo que Ele, mas sim pelo que Ele é. Por quê, pastor Flávio? Porque se Deus fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus também. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Multidão. Nós precisamos sair desse nível de multidão. Nós queremos adorar o Senhor só se Ele fizer alguma coisa. Porque se o Senhor não fizer, eu não vou adorar o Senhor. Ei, preste atenção. Nós precisamos entender que Deus, Ele vai fazer sempre no momento certo. O Senhor nunca Ele vai se atrasar. O Senhor, Ele sempre vai chegar na hora certa. Então nós precisamos entender isso. Adorar o Senhor não pelo que Ele faz. Se o Senhor fizer, eu adoro ao Senhor. Eu e você precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Porque Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Porque talvez Ele ainda não te abençoou. Você acha, pastor, mas Deus ainda não abençoei. Eu aprendi uma coisa com o bispo há uns anos atrás, que Deus Ele também trabalha com números. Deus Ele também trabalha com números. Se você ver dentro da Bíblia, você vai ver que quando você chega, Naamã, ele teve que mergulhar quantas vezes para ser curado? Eu não entendi, igreja. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? Oh, glória. Mas tem leproso na Bíblia que não precisou fazer nada. A tua fé te curou. Por que com Naamã foi diferente? Porque com Naamã o Senhor precisava tratar alguns pontos na vida dele. A prepotência, a arrogância precisava ser tratado, precisava ser quebrado. Porque Deus ele vai além do que eu e você. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver sempre por fora, mas o Senhor não. O Senhor vai direto e vê o coração. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair do meio da multidão. Onde tem uma multidão eu vou. Aonde tem uma multidão eu vou estar. Porque nós somos curiosos.
Nós queremos ver, ei, eu vou seguir ao Senhor sim, mas só se Ele fizer. Eu vou seguir ao Senhor sim, mas só se Ele me der. Ei, não pensa dessa maneira. Porque Tiago está trazendo aqui uma palavra uma carta de Tiago está trazendo uma palavra para nós nessa noite desse dia, para que nós venhamos refletir, para que nós venhamos entender que nós precisamos muitas das vezes sair do meio da multidão. E muitas das vezes você precisa entender qual é a multidão que você tem seguido. Aonde você tem parado? Aonde você tem plantado a planta dos teus pés? Então você tem que ter cuidado com esse negócio de multidão. Por isso que a carta de Tiago vem falando para os crentes, sempre vai se referir aos meus irmãos. Sempre vai se referir aos irmãos. Então, é uma carta que nós precisamos entender. E precisamos sair da multidão. Pastor, eu estou no meio da multidão. Eu vou ser salvo? Sim. Você vai ser salvo. Mas depois você vai entender essa parte. Segundo tópico aqui, discípulos. Nós vamos falar de discípulo. O que é discípulo? São os que foram chamados por Ele. São os que seguem e acompanham as suas palavras. Vê os seus milagres. Mas só chega a um determinado ponto. Como é que é esse negócio, pastor? Discípulo, ele chega só a um determinado ponto? Sim. Os que seguem são os que foram chamados, olha só, discípulo, nós estamos falando de discípulo, nós estamos falando de pessoas crentes, nós estamos falando de homens e mulheres de Deus, aleluia. Discípulos são os que foram chamados por Ele, são os que seguem e acompanham as suas palavras, vê os seus milagres, mas só chega até um certo ponto. Por que só chega a um certo ponto? Presbítero José Carlos, porque falta maturidade. Falta maturidade. Para alcançarem níveis mais altos, não estão prontos para receber revelação mais profunda. Entende aqui? Olha, não tem maturidade para alcançarem níveis mais altos. Não estão prontos para receber a revelação de Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não estão prontos para receber a revelação de Deus. Altar não são para todos, altar é para aqueles que querem. Pastor, você está dizendo que eu não posso subir ao altar, que eu não posso estar no altar? Não, você pode estar no altar, mas você tem que querer estar no altar. Por isso que está falando aqui, discípulo são os que foram chamados por Ele, mas só chega a ter um certo ponto. Por quê, pastor? Porque não quer ter intimidade com o Pai. E nós precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos ter intimidade. Tiago está chamando aqui, achegai-vos, pois, a Deus. Achegai-vos, mas há uma ordem. Chegai-vos a Deus, olha a ordem. Limpai as mãos. Tiago está dando uma ordem. Chegai-vos a Deus. Limpai as mãos. E purificar o coração. Por que, pastor, purificar o coração? Porque do coração procede toda saída da vida. Purificai o coração. Por quê? Nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa legalidade de ver o coração de ninguém. Isso é coisa para Deus. Nós, como eu acabei de falar, nós vimos as coisas por fora, o presbítero Diego. Mas o coração não. O coração é coisa para Deus. Porque Deus, ele vai além. Os homens te vêem por fora, mas eu não. Eu vejo o teu coração. Deus conhece a minha e conhece a tua intenção. Por isso que ele está dizendo, o discípulo, ele chega até um certo ponto. Porque não tem maturidade para receber algo maior do Senhor. Altar não é para todos, é para aqueles que querem. Pastor, eu quero estar no altar a partir de hoje. Glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso, minha irmã. Nós precisamos entender e ter intimidade com o Pai. Porque muitas das vezes nós andamos, nós caminhamos, nós estamos juntos, mas na hora que o Senhor chamou uma responsabilidade, nós paramos no meio do caminho. Ei, isso não é coisa para mim. Os discípulos acompanhavam o Senhor, aonde o Senhor estava, mas quando o Senhor pediu um nível maior de intimidade, ele olha,
Isso não dá para mim não. Pastor, mas os discípulos vão ser salvos? Sim. Continuo dizendo, a salvação é para todas. Você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que eu quero chegar num ponto maior aqui. Íntimos de Deus. Íntimos são os que estão mais próximos de Deus. São aqueles com quem o mestre contava em momentos difíceis. Para você ser íntimo de Deus, entenda, são os que estão mais próximos de Deus. São aqueles com quem o mestre contava em momentos mais difíceis. São aqueles que experimentam um nível de relacionamento com Deus diferenciado. São os que guardam nele e quem Jesus se revelou de maneira especial. Coloca para mim Mateus 17, por favor. Primeiro, Mateus 16, a partir do versículo 24. Por favor. Se você quer ser íntimo de Deus, presta atenção aqui na palavra. Quer ser íntimo de Deus? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre a sua cruz, a sua cruz e siga-me. Quer ser íntimo de Deus? É simples. É simples, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pode passar o 25. Isso. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perdê-la a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. O 27. O 26. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, ó, ponto de interrogação ali, ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Que você vai receber conforme as suas obras. Porque a fé sem obra, ela é? A fé sem obra, ela é? E a obra sem fé? Morta também. Porque não adianta você fazer as coisas e não ter fé. O 17 agora. Mateus 17, versículo 1. Quando eu falei sobre intimidade. Olha só que quando eu falei que altar não é para todos, é para aqueles que querem. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em a um alto monte. Ou seja, nós precisamos ser íntimos de Deus. Porque se eu e você entendermos que precisamos ser íntimos de Deus, o Senhor começa a nos revelar. O Senhor começa a nos dizer: ei, vem para cá que eu quero ter um particular com você. E quando você entende isso, que você precisa ter um particular com o Senhor, você começa a ter uma intimidade com o Pai. Nós precisamos entender e ser íntimos de Deus. Mas não é para qualquer um, é para aqueles que querem, pastor Abel. Ser íntimos de Deus é para aqueles que querem. Você não entendeu? Ser íntimo de Deus é para aqueles que querem. Deus chama para subir o monte, e eles viram os que os outros não viram. Deus, ele te chama para subir o monte. Deus, ele te chama para ter uma intimidade. Você vai ver coisas que ninguém viu. Por quê? Por que você vai ver coisas que ninguém viu? Porque você está sendo íntimo de Deus. Você deixou de ser multidão, você deixou de ser discípulos para ter intimidade com o Pai. Porque a salvação é para todos. Agora, intimidade é para poucos. Intimidades é para pouco, pastora Márcia. Nem todos querem ter intimidade com o Pai. Por que ter intimidade? Porque vai pagar o preço. Porque não é de qualquer maneira. Muitas das vezes vai sofrer. Muitas das vezes vai ser caluniado. Muitas das vezes vão olhar para você e vai te dizer: você é isso, você vai chorar. Fala: mas eu não fiz isso. Mas você vai dizer: mas eu sou íntimo de Deus. E no momento certo Deus vai se revelar.
Deus vai te chamar para um particular. E você vai começar a entender como é bom ter intimidade com Deus. Por isso que Tiago, ele sempre se preocupa. Meus irmãos, nós precisamos entender, meus irmãos, o caminho é esse. Achegai-vos a Deus, limpai as mãos. Não é de qualquer maneira, mas eu sou crente, mas precisa limpar as mãos. Não é de qualquer maneira. Primeira coisa que Tiago faz, chegai-vos a Deus. Ele está dizendo, achegai-vos a Deus. Que Ele achegará a vós. Mas você precisa se achegar a Ele. Porque Ele quer revelar coisas tremendas para mim e para a tua vida. Ele quer que você entenda que você precisa sair do meio da multidão. O Senhor quer revelar algo para a tua vida. O Senhor quer revelar algo para a minha vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos deixar de ser multidão. Deixar de ser discípulo. Porque nós queremos chegar só até um certo ponto. Nós queremos parar. O Senhor me chamou, eu sei que te chamou, e aí? Você está enterrando o teu talento, você tem parado no meio da sua caminhada? Você é discípulo. O Senhor te chamou a uma responsabilidade. E aí você parou no meio da caminhada. Você disse, isso não é para mim. Por isso que está dizendo aqui que discípulo vai chegar até um certo ponto. Por quê? Não quer ter intimidade com Deus. Eu preguei semana passada, no domingo passado, eu falei até sobre Ezequiel 47, que o nível da água, muitas das vezes quando a água chega no tornozelo, muitas pessoas já não querem mais ter intimidade. Por quê? Chega a um certo ponto, meu irmão, nós não somos mais nós que vamos dirigir o nosso espaço, a nossa vida vai ser o Espírito Santo. Ezequiel 47 diz sobre isso. Primeiro a água vai bater no tornozelo. E quando a água começa a bater no tornozelo, tem pessoas que já começam a sair. São chamados, são discípulos. Mas não querem ter um grau de responsabilidade. Não quer ter um grau de intimidade com Deus. Quando a água chega nos lombos, nós sabemos o quê? Aí sim nós somos totalmente guiados por Deus. Quem dirige o nosso espaço é o Espírito Santo. Aleluia, mas muitos não querem chegar ao nível de a água chegar até o lombo. Porque não quer ter intimidade com Deus. Não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade. Então nós precisamos entender isso. Há momentos na nossa vida que nós perdemos a direção, né? Nós perdemos a direção. Hoje eu vou te falar uma coisa aqui, que você está correndo um sério risco aqui nessa noite. Sabia disso? Que você está correndo um sério risco aqui nesse lugar? Pastor, que risco é esse? Um sério risco de sair daqui abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma coisa que me chamou bastante atenção, que nós falamos, não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Você pode dizer isso nessa noite? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Você perde todo o controle da tua vida. Salmo fala aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós vamos perder a direção. Por quê, pastor? Porque é o Senhor que vai dirigir a nossa vida. É o Senhor que vai nos guiar. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, pastora Sandra, pela metade. Os discípulos queriam entregar pela metade. Queriam um grau de responsabilidade. Pera, até aqui eu posso, mas daqui para lá é muita coisa para mim. Se o Senhor te chamou, é Ele que te garante. Se o Senhor te chamou, é Ele que te capacita, meu irmão. Se coloca de pé em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que os músicos me ajudassem aqui. Aleluias. Eu quero te dizer aqui, quero te convidar nessa noite, com permissão do bispo aqui nesse lugar. Com permissão do bispo. Você que quer ter intimidade com Deus. Pastor, não estou conseguindo. Mas eu quero te convidar aqui nessa noite a ser íntimo com Deus. A você mudar o nível da tua vida, a mudar o nível da tua história. Oh, meu Deus do céu, saia do teu lugar que eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu preciso chegar a um nível maior, eu preciso ter uma intimidade com Deus, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso dessa intimidade com Deus. Saia do teu lugar que eu quero orar por você.
Oh, Espírito Santo, aleluia. Ah, Espírito Santo. Oh, nós precisamos parar com esse negócio de ser multidão. Oh, Espírito Santo, aleluia. Pastor, o que fazer para ter intimidade com Deus? É o que vocês estão fazendo aqui, achegai-vos. O que fazer para ter intimidade com Deus? É o que vocês estão fazendo, achegai-vos. Chegar perto é tocar de maneira diferente. Nós precisamos ter um avivamento. Em 2022, um avivamento espiritual. A palavra avivar significa trazer vivo, manter vivo aquilo que está morto. A palavra avivar, no verbo avivar, significa trazer à vida aquilo que está. Eu vou repetir, você não entendeu ainda. Eu vou repetir essa palavra. O verbo avivar significa trazer à vida aquilo que está morto. Nós precisamos ter intimidade com Deus, trazer à vida aquilo que está morto. Pastor, eu era assim, eu pregava, eu cantava, eu chorava na presença do Senhor. Ei, meu irmão, o Senhor está te chamando a um nível de responsabilidade maior. Saia do teu lugar, não é vergonha não. Saia do teu lugar que eu quero orar pela tua vida. Oh, calabachuri andará. Adora o Senhor, adora. Oh, saia do teu lugar, ainda tem tempo. Eu vou dar mais 2 minutos para você sair do teu lugar. Nós precisamos. Tem mais pessoas aí, aleluia, tem mais pessoas. Oh, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Coisa linda esse louvor. Já estou crucificado. Eu e você precisamos entender, parar com esse negócio de ânimo dobre. O que significa, pastor Flávio? Ânimo dobre. Corações divididos, amor a Deus e amor ao mundo. Ânimo dobre. Quantas pessoas de ânimo dobre? Uma hora eu amo a Deus e outra hora eu amo ao mundo. Nós precisamos sair desse negócio no meio da multidão e começar a ter uma intimidade com Deus. Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Deus vai mudar a tua história, minha irmã. Você precisa parar com esse negócio. Pastor, eu tenho ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Uma hora eu vou adorar a Deus, uma hora eu vou adorar o mundo lá fora. Oh, Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Oh, Espírito Santo. Se puder colocar para mim aí, 1 João. Não ameis só aí, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda bem aqui, ânimo doble. Uma hora nós amamos a Deus, outra hora nós amamos ao mundo. Quando falamos em amar ao mundo, nós falamos de fazer práticas mundanas. Entenda bem. Pastor, como eu não posso amar as pessoas lá fora? Sim, nós fomos chamados para isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender essa história, porque amar ao mundo como? Não amar as coisas que no mundo há, mas nós precisamos levar amor ao mundo. Entende? Porque uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, como pode? Se a gente não pode amar ao mundo, é amar as coisas que há no mundo. Mas nós precisamos amar aqueles que estão no mundo. Há uma diferença. Oh, Espírito, estenda as mãos para cá, igreja. Adora, Senhor Gabriel, esse louvor que estava adorando. Aleluia, Cristo vive em mim. Quando nós se humilhamos perante a potente mão de Deus, Cristo vai nos exaltar. Aleluia, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
Santo. Nós vamos orar, estenda as mãos para cá, igreja. Oh, Espírito, todos aqui no nosso meio. Quem não é crente, faça um sinal assim com a mão. Quem ainda não é crente, faça um sinal assim com a mão. Quem ainda não é crente. Todos aqui já são crentes. Graças a Deus por isso. Porque essa palavra hoje foi para crente. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos, Jean, ter intimidade com Deus. Sair do meio da multidão. Porque Deus precisa ter um particular com cada um de nós aqui. Deus está te chamando a uma responsabilidade, Deus te chamando para ser íntimo. Porque nós precisamos ter uma responsabilidade com Deus. Deus, Ele quer se declarar a cada um de nós aqui nessa noite, de uma maneira diferente. Oh, Espírito Santo, estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai. Oh, Espírito Santo, obrigado por essa palavra que tu tem colocado em nossos corações, Pai. Tu conheces, ó Deus querido, a cada pessoa representada aqui nesse lugar, ó Deus. Tu conheces a cada coração aqui nesse lugar, ó Pai. Tu sabe, ó Deus querido, a necessidade de cada um, ó Deus. Tu sabe, ó Deus, tu conhece o coração de cada um aqui, Pai. Pessoas que querem ter um compromisso contigo. Pessoas que querem, Pai querido, aumentar o nível de conhecimento, quer ter uma intimidade contigo, ó Deus. Quer deixar, ó Deus querido, de ser multidão, Pai. Oh, Espírito Santo, quer até ser discípulo, Pai. Mas não quer parar no meio do caminho, como os muitos discípulos pararam. Mas aqui tem discípulo, ó Deus, que não vão parar, que não vão recuar, que vão prosseguir. Oh, Espírito, tem discípulo, ó Deus, que muitas das vezes chega até um certo ponto e para e desiste, Pai. Mas aqui hoje o Senhor está levantando uma nova geração de discípulo que não vai desistir, que não vai parar, ó Deus. Que vai ter um nível de intimidade contigo, porque nós cremos, ó Deus querido, na Tua palavra. Nós queremos te agradecer na noite desse dia, Pai, por essas pessoas que resolveu hoje, Pai querido, mudar a sua história, mudar o nível de intimidade contigo, ó Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado, ó Pai querido, por cada vida representada aqui nesse lugar. Muda a história, Deus, tu conhece o coração, Pai. Vai tocando nesse momento desde a planta dos pés até o alto da cabeça, Pai. Eu creio, Deus querido, que algo diferente o Senhor vai fazer na vida de pessoas aqui. Ainda nesse ano que está iniciando, ó Deus, o Senhor vai começar a se revelar, ó Pai. O Senhor vai começar a ter uma intimidade com cada um aqui de maneira diferente. Aleluia! Oh, Espírito Santo, se essas pessoas estiveram aqui na frente é porque elas precisam, Pai, aumentar o grau de intimidade contigo, ó Deus. Pai, se revela para cada um aqui nessa noite, Pai. Chama, Deus querido, para um particular. Muda a história, Deus querido. Oh, Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse mover. Nós queremos te agradecer pelo teu agir aqui nesse lugar. Oh, as palmas louvam o nome do Senhor. Oh, aleluias.